Por que você é foragido desses 6 processos? O Júnior Trovão pediu para o seu canal ser excluído. Você gosta de remover vídeo dos outros. Se o juiz acatar o seu pedido para excluir vídeo dos outros, tem que acatar o pedido para excluir o seu canal. Eu li esse processo do Júnior Trovão. Fala que é mentira minha. Ela falou que um arcanjo apareceu para ela. A gente apelidou carinhosamente o arcanjo Latrell do Zap. Apareceu com uma espada, deu para ela que ela cortou a cauda do capeta. Vou embora. Se ele fala que eu vou abrir a igreja dos capados, eu dei uma resposta acachapante, no mesmo nível, para ele tomar jeito. E pode ver, depois disso, nunca mais ele falou isso de mim. Senhoras e senhores, está no ar o canal mais tendência do Brasil, Trendcast. Por isso, já se inscreva, deixa o like e compartilha, porque o meu convidado de hoje não é qualquer convidado. Vai explodir esse episódio, você entendeu? Porque ele já falou para mim no off aqui que vai falar coisas aqui terríveis, né? Meu convidado de hoje é o André Carpano. Uma salva de palmas. André, obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Satisfação, uma honra estar aqui com você. O André Carpano, ele tem um canal no YouTube chamado André Carpano, com mais de 370 mil inscritos e mais de 70 milhões de visualizações. Cara, é visualizações. Você já parou para pensar assim, o tanto de visualizações e de inscritos que você tem? Sim, e modéstia à parte, eu acho que mais ou menos umas 35, 40 mil visualizações foram derrubadas de vídeos que, por alguma ordem judicial, alguma coisa, acabou saindo do ar. É para o número ser bem maior. Rapaz, é muita visualização. Tem país que não tem esse tanto de gente, né? Verdade. Agora, André, mais uma vez, obrigado, viu, por aceitar o meu Eu que convite. agradeço. Eu acredito muito que esse episódio vai dar o que falar, mediante a, a- ao seu canal, ao que você é, né? Mas antes de começar essas polêmicas, essas coisas, eu quero conhecer um pouco do André. Então, quem é o André? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você pode falar um pouquinho desde a sua infância? Opa, sim, sim. Rapaz, lembrei agora de um, enfim. O André, tenho atualmente, vou fazer 45 anos agora, dia 15 de março. Nascido, criado e vivido em Santo André, filho de nordestinos, uma mãe baiana, um pai cearense. Tive uma vida muito pacata por conta da situação onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. Diga-se de passagem que vivo desde 1986 na mesma casa, em Santo André, não corro da onde eu moro, e quando alguém chega lá me procurando, não mando mamãe atender. E diga-se de passagem. Calma aí, mano. Calma aí. Vou continuar, desculpa. Então, e assim, sou um cara muito tranquilo, pacato. Eu fui nascido e criado em um terreiro de umbanda e candomblé. Até os meus 10 anos eu seguia isso, nunca me identifiquei, respeito muito a crença. Até hoje minha mãe é mãe de santo, tem um terreiro de umbanda dela, não atua mais por conta da idade dela, já é uma idosa, já está com quase seus 80 anos, e então ela está numa certa um certo estado de fragilidade, né. Então ela não exerce mais a função dela como mãe de santo. Mas tenho muito respeito por ela, tenho parentes e amigos que fazem parte dessa crença, e quando eu estava com aproximadamente 18 para 19 anos, Jesus me encontrou, ele me aceitou, fiquei na igreja, por 15 anos, fui diácono na Assembleia de Deus, passei em 3 ministérios, Assembleia de Deus Missão. Comecei na Assembleia de Deus Santo André, a polêmica que tem muitos vídeos aí, né, inclusive tem atualizações sobre isso e eu não sei aonde vai dar. É, passei pelo ministério do Madureira,
Fiquei lá aproximadamente 3 anos e meio. Fui para o ministério do Parque São Rafael, que é uma divisão que teve da Assembleia de Deus de Santo André, pastor Márcio Balottim, e lá fui consagrado, separado ao diaconato. Fiquei 10 anos como professor de escola bíblica dominical e, devido a algumas situações e tantas heresias que eu acabei encontrando, inclusive até outro dia estava comentando com o Fábio, que ele perguntou se eu tenho vontade de voltar para a igreja. Eu falo: "Tenho", mas o problema é que você entra numa igreja hoje, acho que você pegou essa época, quem é assembleano raiz pegou a igreja ano 2000, final dos anos 90 ou início dos anos 90 e vai numa igreja, com tenho um respeito, mas eu não consigo, uma igreja com jogo de luz, paredes pintadas de preto, fumaça, sei lá, né, se for para me fazer isso, eu volto a ser professor de dança, volto a dançar break, volto para as baladas. Mas essa questão é uma opinião muito sua. Sim, sim, sim. Você não se sente bem Não. indo numa igreja que, vamos colocar assim, tem essas inovações. Inclusive meu sobrinho, ele é presbítero em uma igreja, e eu fui visitar lá, prestigiar a consagração dele de presbítero, me emocionei muito, fiquei feliz, chorei, e, eh, tem mais palavra do que muita assembleia de hoje. Sério, e olha que eu sou, pensa num camarada que é, assim, eu sou muito sisudo nessa questão da palavra. Eu acho que a palavra ela tem que ter início, meio e fim, ela tem que ser uma coisa que, eh, você vê que realmente tem conteúdo, uma palavra que é expositiva, eu sou muito focado nisso. E eu vi uma mensagem lá que certas igrejas pentecostais, e quando digo pentecostais, me digo pentecostais clássicos, não tem. E eu fiquei até chocado, mas a liturgia do culto, eu não me identifico, não consigo. Posso ir visitar, posso ver um batismo, né, prestigiar um batismo de uma pessoa, a consagração, um casamento, não vejo problema algum, mas eu não consigo congregar, não consigo. Então hoje você não congrega em nenhuma igreja. Não. Não vou dizer, assim, que nunca vou pisar numa igreja ou voltar a congregar, até tenho esse desejo, confesso que eu tenho esse desejo, e sinto muita falta, porque eu gosto de cantar, modéstia à parte. Que bacana. Gosto de cantar. E só que o problema é porque a liturgia mudou muita coisa. Sou da Oi. época ainda dos 3 hinos da harpa, bem tradicional, por incrível que pareça. Pode fisicamente até espantar isso que eu estou falando, por conta do pessoal me ver de boné, de barba, enfim, mas é o que eu aprendi, eu não consigo. E já meio nessa linha, na questão visual, vamos colocar, eh, eu acho que o maior problema é aquela questão que a igreja, principalmente a assembleia num geral, naquele costume bem de, exército, né, Uhum. todos nós sabemos que os primeiros, os pais, né, vêm nessa cultura bem do exército, né, militar, vou colocar Sim, cultura militar. Por isso que a gente tem sempre aquele, parece que é uma carreira, isso. obreiro, diácono e o seu evangelista, tal, tal. E a gente sabe muito bem que não funciona dessa forma, Mas né. Às vezes o cara nasceu para ser evangelista, se você ungir ele pastor, você mata ele. concordo, concordo em número, gênero e grau. E o pior, o que que eu vejo de pior em tudo isso é o seguinte, muitas coisas da década de 60, que era a época do regime militar, foi implantado nas igrejas. Por exemplo, chega um homem de terno, cultura da época, e fala como se fosse um advogado. Pode ver. O jeito que um advogado fala é idêntico um pregador assembleiano. Não tem diferença. Sim, sim, muito parecido. É a mesma coisa, mesma coisa. Só que o advogado, às vezes, ele fala em um tom que não tem aquela característica pentecostal, que, né, que o pentecostal, né, é tipo o Jacinto Manto, né, Sim. "Meus irmãos", né, aquela coisa.
só não tem entonação de voz, mas a técnica de como ele fala é a mesma, não tem diferença. A oratória, Isso, a né, a oratória é a oratória, a mesma. hermenêutica. E é bonito. Sim, De alguma sim, mas a gente sabe muito, tipo assim, a questão da barba, vem da onde? De não militarismo. poder usar barba. Militarismo. Que aí lascou, né, se não pode usar barba, nem Jesus seria recebido na igreja, né, que Jesus tinha barba, era judeu. Exatamente. E o pior, quando você pergunta: "Por que que não pode? Por que não?", isso não é resposta. Eu sempre tive esse problema aliás, eu tenho um ministério a qual eu congrego, Uhum. né, tals, não estou exercendo um ministério pessoal meu dentro da igreja, eu sempre fui itinerante, também nunca digo nunca, a gente não pode falar, Com né, certeza. isso aí não pode. Exerço meu ministério de outra forma, né, não em cima dos altares, mas na minha vida pessoal. Enfim, só que, na minha opinião, a questão é muito por que que não pode? Ah, porque não pode. Ou quando falam assim: "Ah, porque Deus falou comigo". Você acredita que realmente, funciona dessa forma? E normalmente as pessoas que falam assim: "Ah, Deus falou comigo que não pode, então você tem que seguir". Por quê? Porque como Deus um dia exemplo, Deus falou com Paulo que isso aqui é pecado. Então se Deus falar comigo também, tem que seguir o que eu estou falando. É basicamente isso. É um erro que muitas igrejas levam e que particularmente eu acho que é desnecessário, porque uma ordem dada em certo momento não quer dizer que ela é ad eterna. Por exemplo, se uma passagem bíblica fala que a Ásia não deveria ser evangelizada, porque o Espírito de Deus queria que Paulo e os demais fossem por outro caminho. Não quer dizer que não é para evangelizar a Ásia. Isso daí já é radicalismo, né. É radicalismo, quer dizer que naquele período importava seguir um outro caminho. E para você ver, e tanto é que até a palavra nos dá sustentação nisso, quando Paulo tem a visão de um soldado falando: "Vem, passa a Macedônia", quer dizer que era algo específico em determinado momento. E Sim, depois ele descobriu que naquele caminho tinha uma mulher que precisava ser liberta e tinha que passar por um procedimento, tanto que resultou até em prisão. verdade. Então a gente tem que entender que o qual é o plano de Deus, em qual direção, onde que ele nos quer. E às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra que não tem absolutamente nada a ver. A mesma coisa quando Paulo diz que a mulher é vetada ensinar. Sim, Ele está dando a ordem que todas as mulheres das gerações não vai ensinar? Não é isso. É aquele tempo para aquela época, para aquele momento. E outra coisa, eu também acredito, para a gente voltar na nossa linha do tempo aqui, sim. eu acredito que como qualquer homem, ser humano, comete os seus excessos, seus devaneios, o cara pode ser o mais usado por Deus. Uhum. Ele ainda é ser humano. Exato. Essa é a minha opinião. Você pensa sobre isso? Sim, e todo mundo é limitado, inclusive tem o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Eu tenho um problema, eu tive um acidente quando eu tive 10 anos. Eu tenho 6 pontos aqui, não sei se dá para ver. Tenho 6 pontos Acho que aqui. dá para ver, Dá para ver? acho que dá. Eu rachei a cabeça, eu perdi minha memória de infância. Quando eu vi meu Caramba, pai morto, minha memória voltou. Então eu tenho esse problema e por conta disso eu não consigo decorar números. Passagem bíblica eu sei muita coisa de cor, eu não sei capítulo e versículo, eu tenho dificuldade tremenda. Mas tem um versículo que ele rege a minha vida e é impossível eu esquecer ele, não tem como. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte, que é a resposta exatamente para isso: "Esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal". isso é forte. Então, eu não sei se Paulo estava tendo uma visão do André Carpano ou de outra pessoa. Para mim, ele estava vendo a minha vida. A minha também. Isso eu tenho certeza.
Agora, André, muito bacana essa nossa conversa esse sobre a igreja, sobre a Uhum. Bíblia, enfim. Mas eu quero saber agora o que te motivou a começar a criar conteúdos, de entretenimento gospel com humor e informação que eu vi na sua descrição, né. O que te motivou a começar esses conteúdos? Que eu dei uma olhada desde não sei se você começou nessa época, Uhum. mas seu canal foi criado em 2010. Então, eu criei o canal nessa época, porque eu assistia muito vídeo de teoria da conspiração. Eu era apaixonado, ainda gosto. Quando eu criei o canal, era só para assistir e responder, comentar, melhor dizendo. E eu sempre acompanhei muitos canais da época, tinha o canal do Rubens Sodré, embora hoje eu discordo dele em muita coisa que ele fala, mas eu assistia, na época por curiosidade, depois eu comecei a confrontar ele. Colocava ele na parede, perguntava muita coisa. E sempre tinha uma coisa, eu cheguei até a sonhar já, eu fazendo vídeos, e na época eu falei: "É coisa da minha cabeça", larguei. E 2013 era para mim ter começado a fazer vídeos, e me deu um negócio, falei: "Não vou fazer vídeo não". E era justamente uma época difícil da minha vida, o momento que eu comecei a ser pai solo, foi 2012 para 2013, e nesse período eu comecei a trabalhar na net, trabalhei até o final de 2014, início de 2015, foi na época que eu saí da net. Fiz uns 2, 3 vídeos falando sobre algumas questões da igreja, ensino bíblico, essas coisas, tanto que você vê meu primeiro vídeo, eu tô falando, tá eu e um amigo meu, o Rodrigo, a gente tá falando sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E eu fiz uns 3, 4 vídeos e larguei. E tinha até um vídeo antigo que depois foi para o canal que era dos meus filhos, Pico Maizuca, e a gente falava sobre desenho, videogame, Final Fight, que ele jogava muito. E aí tudo bem. Eh, Quando foi, se não me engano, foi em 2016, salvo engano, eu estava diácono na igreja e uma moça perguntou no grupo do WhatsApp da igreja sobre a polêmica que teve, da Bianca Toledo, quando surgiu a denúncia contra o Felipe Raiderich. Se eu não me engano foi 2016, me corrija se eu estiver equivocado. E na época eu peguei, respondi no grupo e ela falou: "Nossa, você tem um canal no YouTube, por que que você não faz um vídeo falando sobre isso?" Eu falei: "Boa". Eu fiz um vídeo e contei essa história. Eu falei: "Ó, a Bianca tá falando isso, não tinha informação do Felipe até o momento, se o que, porque ele estava recluso na época, né, então não tinha o lado dele, a versão dele, só tinha a versão dela". Então eu peguei, comentei lá o que ela tinha colocado e os pontos e beleza. E teve um monte de gente que começou a comentar da igreja onde eu estava. Já teve um problema na igreja que eu congregava, porque, como eu falei, eu sempre fui um assembleano mais tradicional. Ortodoxo. Isso. Chegava nas escolas bíblicas dominicais, no final tinha um relatório. E começou a não ter o relatório. E eu perguntei para o pastor, falei: "Pastor, por que que não tem um relatório?" Aí a esposa do copastor falou: "Não, não pode ter relatório". Eu falei: "Por quê?" "Não, porque pode vir ladrão aqui e roubar a gente". Falei: "Espera aí, mas o relatório é para os internos, não é para ladrão, não é para os outros saberem, é quem é dentro da igreja, é uma prestação de conta, quantas bíblias, contentor de oferta, enfim, quem é da Assembleia de Deus sabe o que eu estou falando". E a partir desse dia, a esposa desse co-pastor começou a pegar no meu pé, e a esposa do pastor também foi junto com ela. E um belo dia o pastor falou que eu não precisava mais ir na igreja, que eu poderia ir para outro canto. Na época eu fui convidado para ir numa igreja que é praticamente a rua paralela à minha, e era de uma pastora, que eu não vou falar o nome dela por ética, mas na onde eu moro tem muitas pastoras tipo a Nadir, inclusive a Nadir mora a 1,5 km da minha casa. O meu sonho é trazer essa mulher aqui.
Você sabe quem foi o primeiro a falar da Nadir? Você. Foi eu. Um amigo meu me marcou no Facebook e eu comecei a Eu falar, tenho mas é muita papo von você tem meu. contato com ela? Não, ela me odeia. Ela Sim. sabe de alguém que tem contato com ela? Sei, eu tenho um monte de amigo em comum. Meu, entre co pede eu que eu quero trazer ela aqui, será que ela vem? Eu nunca vi ela em Ela já foi embora, podcast, já foi, já foi. eu não vi. Mas é que aqui é o trend, né, aqui é diferente. Eu não lembro o nome do Trazer ela aqui. podcast, mas eu lembro que ela foi. Me ajuda nisso depois? Depois a gente conversa. Demorou. Enfim, eu fui na igreja dessa pastora, dei aula bíblica na escola dominical, ela gostou muito, ela queria que eu fosse o professor da escola dela, e ela falou: "Vem pra cá". E eu percebi que ela, se eu tivesse lá em, tipo, 6 meses já era presbítero, rápido, mas não era o meu objetivo. Eu nunca ser obreiro, pregador, você sabe quem tem a vocação para isso. Sim. E era algo que eu sonhava muito. Porém, como eu sou ortodoxo, tem uma coisa que me faz congelar nisso. E eu relutava já há algum tempo. E eu vou dizer qual que é essa coisa, eu falei até para o Fábio quando eu fui lá. É minha opinião, é a minha visão teológica. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito dessa maneira. A partir do momento que um homem ele é divorciado, exceto se aconteceu, no caso ele ser viúvo, e ele vai para a obra, para mim, eu acho que deve ter um freio. Às vezes o homem pode ter uma vida regenerada, Mesmo com traição? é muito delicado isso, Se um homem for traído, foi o meu caso. divorciou porque foi traído. Isso, foi o meu caso. Na sua interpretação e na sua visão, você acha certo ele Aí tá o X da questão, porque eu lutei por anos e todo mundo fala: "Você tem que ter uma esposa". A primeira vez que eu arrumei uma namorada, teve gente que falou coisas que nem eu sabia ao meu respeito, a própria igreja. Então eu falei: "Espera aí, então é melhor evitar", porque é a igreja que condena. E você sabe que casamento de crente, na mente de alguns, você conheceu a pessoa, vai no shopping uma vez, deu certo, já marca o casamento. Não é assim. Eu acho que para você casar com uma pessoa, você tem que no mínimo comer 1 quilo de sal com ela, que é para você conhecer. Sim. E lembrando que 1 quilo de sal não é um pacote que vende no mercado não, ali tem 200 gramas. Então é mais do que um daquele, vai tempo. forte isso? E mesmo assim, às vezes, a gente ainda não conhece a pessoa mesmo passado anos, anos e anos. Acho que nunca vai conhecer 100%. Não, então fica difícil. E eu sei que num relacionamento também, quando não dá certo, a culpa não é só de um, é dos 2. Primeiro, a pessoa que escolheu mal, e segundo, a pessoa que acabou indo por algum caminho errado em algum dado momento. Então, quer queira ou não, a culpa é dos 2. E o tempo para o relacionamento é justamente para estruturar e organizar tudo isso. Porque quando você casa com a pessoa, você não casa com ela, você casa com a com a família dela. Sim, Vai cunhado, sogra, tio, enfim. é um bando de gente, vai parasita, vai É, e tem gente que pensa que não, você casou é só os 2, vai nessa. Se fosse assim era muito fácil, isso foi com Adão e Eva. mas na questão do divórcio, por ser traição, você ainda acredita que ainda não sustenta? Não é, eu digo isso com base na minha experiência, não que eu faça uma doutrina sobre isso. Porque o obreiro, ele precisa ser marido de uma só mulher e que ninguém tenha o que dizer, irrepreensível. É o conselho de Paulo a Timóteo. Então, se o homem é irrepreensível, ele tem que ter um relacionamento que não tenha sombra de dúvida para ninguém. E hoje é difícil você conseguir isso. Porque se um cara, mesmo que seja viúvo, e encontra uma viúva, a igreja vai falar: "Não, os 2 juntos ali, ó, já sabe, tá em pecado". E às vezes não é nem aquilo que aconteceu, mas a igreja vai falar. É que nem, por exemplo, uma tecla que eu bato muito.
uma pessoa que era do mundo do crime se converte e se torna pastor. Eu acredito que Deus pode mudar a vida de uma pessoa e a pessoa genuinamente se converter. Mas no primeiro escândalo mínimo que alguém citar aquela pessoa, Lascou. mesmo que ele não tenha nada a ver, Isso é verdade. mesmo que ele não tenha pecado, mas vão jogar isso nas costas. Mas você já notou que nunca vai estar bom? Sim, verdade. Exemplo, eu eu o que eu o a minha experiência é o seguinte, eu não falo a igreja de Cristo, eu falo as pessoas que frequentam. O templo, não é a igreja, é o templo, o físico, né. O menino conheceu a menina, você tem que casar. Aí, ninguém ensina o que realmente é o casamento, mas a preocupação deles é se fizeram sexo. Exato. A preocupação dele não é o casamento, é se fizeram sexo, como se o sexo fosse o único pecado que existe. Então aí desculpa, tá, gente, te força, ok. Aí a pessoa vai lá, tá, 1 ano namorando, tá em pecado. Aí o cara vai, começa a pressionar, tal, não sei o que, a pessoa casa. Aí a pessoa casa, qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? "E o filho?" Exatamente. "Ah, não." Você acredita que quando eu casei com a mãe dos meus filhos, a gente foi pensar em ter o primeiro filho com mais ou menos 3 anos e meio de casado? E tinha gente que falava coisa da minha vida que nem eu sei sobre mim. Já falaram que eu deixa eu ficar quieto. Não, pra você ver, Não, pra você ver. não, já falaram uns negócios aí de mim que eu falo: "Caramba, nem eu sabia que eu tinha feito isso." Agora, André, voltando ao assunto do seu canal, Uhum. né, em que momento que você começou voltando à nossa linha do Sim, tempo, sim. em que momento que você começou a postar esse estilo de vídeo que você posta hoje? Boa pergunta. Depois desse episódio que eu postei o vídeo mostrando a versão da Bianca Toledo sobre o assunto, trazendo detalhes, muitas pessoas da igreja se dividiram e a maioria não queria nem me ver pintado de ouro, porque eu questionei o ungido do Senhor e, teologicamente, para alguns, isso é inaceitável. Em seguida, chegou Lá vem. chegou para mim um rapaz que me acompanhava, eu lembro que eu tinha 300 inscritos. 300. Um rapaz chegou em mim e falou assim: "André, eu tenho uma denúncia aqui que é cabulosa. Uma moça falou que ela, foi cantada pelo Davi Miranda filho". "Tá bom, ela quer falar com você". E eu fui falar com ela, entrei em contato, ela falou: "Ó, conversei com o Davi Miranda filho e tal, 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 tal", mostrou a conversa. E eu postei o vídeo sobre isso. E inclusive eu falei, a versão dela, e ela mostrou a conversa que teve com o Davi Miranda filho, ela gravou a tela e tinha até áudio dele. Quando eu expus isso daí, um monte de gente veio me amaldiçoar, me ameaçar, vixe, foi uma dor de cabeça lascada. Beleza, eu dormi, tinha 300 inscritos. No outro dia acordei já tinha 3.000 e alguma coisa, acho que é 3.800 se eu não me engano. 1000%? É. E Caramba! crescimento, é isso, né? 100%, né? 100%? 100%. 100% mesmo. Eu sou ruim em matemática Não, não, é também. 100%, é o quê? Aí, eu fiquei espantado. Falei: "Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa". Aí beleza,
Eu não me recordo agora o tempo ao certo, mas se não me engano foi mais ou menos uns 15 dias. Vieram algumas pessoas, que eu não sei se procedem, se são verdadeiras ou não, falaram que era supostas namoradas do Davi. Uma delas, Davi Miranda filho, não o missionário que faleceu, e nem o Davi Miranda neto, que é o que está agora. Certo. E depois disso veio essas supostas 5 namoradas e uma delas mandou uma foto dele, que aparentemente seria, sei lá, não sei se é um quarto de hotel ou um motel, porque a outra havia dito que ele ia pagar para ela, a cada 15 dias, ficar em um hotel no final de semana, para ele chegar lá, já sabe, né, Certo, depois voltava. fazer as coisas. É. E nisso daí, essa moça mandou até um áudio do Davi Miranda, que a gente vazou, e depois um monte de canal replicou, que ela falava, ele fala: "Vou te beijar, morrer de gostosura", virou até um meme na época. E isso, mas aí de 3 eu pulei para 10K rápido. E, tipo assim, e todo mundo fazia vídeo sempre muito sério. Agora eu vou voltar até na outra pergunta que você fez. Todo mundo fazia vídeo muito sério. E eu sempre fui um cara, sempre gostei muito do Cláudio Duarte. Discordo alguns pontos teológicos e tudo, mas até aí, mas eu gosto do jeito que ele fala. E eu falei assim: "Eu vou fazer jornalismo no YouTube dessa maneira, um jornalismo gospel voltado a isso". Sempre gostei muito do Marcelo Rezende, o jeito dele muito irônico, né. Então, os 2 me inspiraram em muita coisa. E eu também sou meio que, apesar que ultimamente, né, tem uma denúncia aí cabulosa, mas tem um outro humorista aí, que eu não vou falar o nome, eu gosto muito das pegadinhas dele, que ele fazia, os lereados. Então eu comecei a colocar tudo isso na minha denúncia. E muitas pessoas gostaram, porque eu trazia coisas sérias, pesadas, com um toque de leveza, sem precisar, falar coisa muito pesada, cabulosa, né, porque tinha muitas pessoas que falavam: "Nossa, você viu um jornalismo de tal canal", com todo respeito aos canais, "ou de tal pessoa, se você espremer sai sangue, e você fala com leveza um assunto cabuloso e ainda faz todo mundo dar risada". Então foi a linha que eu falei: "Eu vou seguir por esse caminho", e graças a Deus também até hoje. Então, eh, a partir desse momento, você começou a ganhar essa fama e o seu canal começar a crescer. Exatamente. E chegar a 300.000, mais de 300.000 e mais de 70 milhões de visualizações é muita, é muita gente. E quais foram os maiores desafios que você passou todo esse tempo? Poxa vida, eu passei, esse é o 8º apocalipse do YouTube que nós estamos passando, e às vezes eu converso com algumas pessoas sobre YouTube, modéstia à parte, tem canal de 1, 2, 3, 5 milhões que me consulta: "André, aconteceu tal coisa, me ajuda, tem alguma diretriz, alguma coisa?", porque modéstia à parte, eu vou atrás de alguns pontos. E eu acho que os maiores desafios foram, entre eles, a época que apareceu o sininho amarelo que não tinha, por causa de um youtuber americano aí que fez uma besteira. Ele é americano, né, filho? O É irmão do Logan Paul? Foi o Logan Paul? Não sei lá o nome dele. Falou, Jake. Foi um dos 2 que filmou um negócio lá naquela ilha do Japão, por conta disso apareceu os sininho amarelo, e na época começou a ter uma modificação no algoritmo, e certos canais com certos vídeos não eram recomendados. E não tinha canal, hoje tem, canal que fala: "Ó, você faz tal coisa que seu canal vai explodir, seu canal vai melhorar". Não existia isso na época. E como que você ia descobrir? Então, para mim lidar com isso, nossa, eu passei muita coisa.
O segundo desafio foi quando eu tomei 5, não foi 1, 2 ou 3, 5 strikes na minha conta. Tem um pastor que estava por trás de um desses strikes, e os outros 4 foram strikes fakes para me derrubar. Como assim strikes fakes? Uma pessoa se passando por um canal para derrubar o meu vídeo. Eu vou dar um exemplo. Eu cobri uma matéria que falava de um determinado pastor, e essa matéria passou no Fantástico. E só tinham 2 canais que tinham a cobertura dessa matéria. Um era o André Carpano, chuta quem era o outro? Vem na mesma linhagem sua? Uhum. O único que eu sei que vem na mesma linhagem sua, mais ou menos, é o Paulo do No Entanto. Não, mas não foi ele não. Ah, agora você me pegou. Foi Chico Gospel, Israel Nascimento. Puts, como que eu esqueci do Fuxico, velho? Inclusive, ô Fuxico, por favor, vem aqui, quero falar contigo. Então, veio um strike do vídeo que só eu e ele tínhamos. E a diferença do vídeo dele para o meu era: eu começava narrando e o dele, ele quem narrava. E por que o strike veio só para mim? Estranho, não é? Sim. E depois ele veio conversar comigo: "Pô, por que seu canal saiu, não sei o que lá". Eu expliquei a situação para ele, ele tinha o contato de todo mundo que tinha me dado strike. Estranho, não é? Espera aí. O que você tá falando, posso falar o que eu tô entendendo? Pode. O que você tá falando é que esse strike, a insinuação é que o Fuxico tem alguma coisa a ver com esse strike. Eu acho no mínimo estranho. Não posso afirmar que ele está por trás de todos os strikes. Foi o que eu entendi que você tá falando. E engraçado que o meu canal, a partir de então, nunca mais foi o mesmo. Eu tomei 5 strikes na semana que eu ia fazer 100K. E eu ia fazer antes de quem? Eu já entendi o que você tá falando já. Eu acho que você já entendeu Não, eu já entendi muita coisa. o que você está insinuando. E isso daí ninguém comenta no YouTube. É a Inclusive, primeira vez que você tá falando sobre isso ou já falou? não, fora eu, ninguém comenta. Eu já falei algumas vezes no canal, e inclusive existe um interesse por parte de certas pessoas de ter o monopólio da informação gospel. Por quê? Eles querem dizer quem é o melhor pregador, quem é o pastor mais famoso, quem é o cantor em evidência, porque se eles tiverem esse monopólio, eles conseguem manipular ao bel prazer. Assim como nós vimos o caso Jéssica da MyD8, nós vemos isso se repetindo no meio gospel. E eu chamo carinhosamente de MyD8 Gospel. E quem me acompanha sabe que mesmo em tom de brincadeira, eu falo coisas sérias e profundas que quase ninguém comenta no YouTube. E esse é o objetivo dessa galera. Eles querem, a qualquer custo, ter o controle da informação. Por que você acha que determinados anunciantes da concorrência, os demais canais não falam sobre ele? Eu vou citar um exemplo aqui. Um anunciante que é citado, Marco Feliciano. Se ele passa 2 ou 3 meses sem aparecer em entrevista, em live ou em matéria da concorrência, aparece no mínimo uns 2 a 3 canais, ó, batendo nele. Por quê? Estranho. Tem apóstolo que aparece lá na concorrência e aparece em matéria direto. E eu não vejo eles falando 1 milímetro sobre isso. Existem pastores que vão para lá que têm, assim, no mínimo, uma conduta um tanto duvidosa. Por exemplo,
Tem um pastor famoso aí que semana passada estava revelando um pseudo pecado de uma pessoa que foi no culto. Ele falou: "Fulano de tal, tá aqui, fez isso e isso e veio aqui pedir perdão. Tá pensando o quê, rapaz?" Ué, mas quando a pessoa está com o coração contrito, tem que fazer o quê? Não é buscar a Deus, ir da igreja? E o pastor tem a cara de pau de falar: "Você veio aqui fazer o quê?" Ué, vai pra onde? Pra boca? A pessoa está se quebrantando, se humilhando do suposto milagre e o pastor ainda faz isso? Por que que essa galera não fala dele? Por que que essa galera não fala, por exemplo, independente do espectro político, e é uma coisa que precisa ser dita, tem apoiadores do Hamas, isso aqui é coisa séria, e todo mundo sabe do espectro antissemita. E eles não falam nada, não escreve uma linha e não fala nada. Mas na hora de o pastor que não tem nada a ver com aquilo, que é de outra coisa, descer a marreta ali e destruir a reputação dele, ó, Você parece acredita que quando um canal ou alguém se propõe a seguir essa linha da denúncia e exposição e tals, ele tem que jogar dos 2 lados, e se ele postar um, ele tem que postar o outro, se ele expor um, ele tem que expor o outro. bom, de uma certa maneira, a pessoa tem que ser no mínimo coerente com o que está falando. E expor os 2 lados depende muito, porque pode parecer, sei lá, errado o que eu vou dizer aqui, mas é necessário a gente explicar. Por exemplo, tem determinados pastores que eu não posso falar por questão de ordem judicial, então eu não posso expor o outro lado. Então a gente tem que entender que cada caso, infelizmente, é um caso. Agora, o dia que você fizer 1 milhão de seguidores, você bater, vem aquela placa dourada, e você desagradar algum pastor, esse pastor pode ligar para esse grupo e falar: "Pega o Pedro lá, destrói a reputação dele, porque eu não estou gostando dele. E quando cair na conta, sim, meu senhor." Entendeu agora? Basta você incomodar. É por isso que muitas pessoas, eh, querem o destaque, mas talvez não estão preparadas para aguentar o destaque. Porque Exatamente. isso daí que você está falando, não é só numa questão do YouTube, eu acho que é a questão da vida toda, Uhum. né. Tem um ditado que diz que o prego que se destaca é martelado, Exato. né. Então quando para mim, quando você atinge a um nível, você tem que estar preparado para as pancadas. Qual que foi a sua pior pancada que você teve? Ai, a pior de todas foram 2. A primeira, ligar para minha mãe, falando que era o GG, o Agenor Duque, que fazia parte do Comando Vermelho, inclusive eu conversei com o advogado da Agenor Duque e ele me mandou um áudio, que o Agenor Duque não tem nada a ver com isso, mas se passando por ele, ameaçou minha mãe de morte, e não bastando isso, foram falar que eu havia abusado da filha do meu irmão, sendo que meu irmão nem filha tem. Esse foi o pior de tudo, esses 2 episódios. Mas o que mais me doeu foi mexer com a minha mãe, porque se um cara tem a pachorra de distorcer uma história para fazer terceiros ligar para a mãe de alguém, cara, tem criador de conteúdo no YouTube que falou a seguinte frase: "Eu tenho muito do André Carpano e quero ser suficientemente maduro para não tocar na família dele." Isso é postura de homem? Eu tive ex-namoradas, tem pessoas que eu tenho contato, enfim, nunca eu vazei nada íntimo da pessoa. Já teve tem é engraçado que são todos amigos. Posso citar nomes? Fique à vontade. Paulo de Souza, ele, através do
um suposto irmão dele, vulgo carioca, que lá no Espírito Santo diz ele que é do Comando Vermelho. Fez um comentário, no meu dossiê tá tudo isso, tá lá até o comentário que ele fez. E, pelo que ficou subentendido, ele se passou pelo Agenor para ligar para minha mãe. O Falazaio falou num grupo, e eu tenho o áudio, ele disse que tem muito da minha família, e queria ser suficientemente maduro para não arrebentar minha família. Tem um camarada lá do Espírito, ou de Santa Catarina, é um outro camarada que judicialmente não posso dizer o nome dele, mas quem me acompanha sabe muito bem, é um analfabeto. Ele falou, usando o nome do Agenor Duque, falou que ele ligou para o Agenor Duque e que eu ia receber um caixão preto em casa. O camarada. E ele teve aí uma medida protetiva, ficou 10 meses sem entrar na casa dele. É um camarada aí que tem uma vida, sabe, complicada. O Eric Ribeiro falou que tinha um vídeo íntimo meu e que se eu citasse o nome dele, o Eric Ribeiro falou, o dia que eu citasse o nome dele, ele iria vazar um vídeo íntimo meu. Até hoje eu tô esperando esse vídeo íntimo, que eu quero saber como que eu tô. Se tá bom a performance, se tá ruim. Eu quero ver esse vídeo íntimo. Ele falou que ia vazar. Vaza, eu quero ver se tu é macho. Porque isso daí é crime de vingança pornográfica. E eu quero ver se ele vaza esse vídeo, que é pra mim botar pra torar. Que ele falou que se eu processasse ele pagava 10.000, mas então vaza o vídeo, tô esperando. Eu quero que vaze no YouTube ainda, o vídeo íntimo meu. E por fim, uma moça que teve uma relação comigo, que foi essa que mentiu ao meu respeito, conseguiu a Maria da Penha, não sei como, que tem muita mulher que sofre na mão de homem aí e não consegue, e ela fez um jeitinho, a gambiarra na justiça conseguiu. Ela afirmou que eu havia, no canal do Paulo, em uma live com ele, que eu havia abusado da filha do meu irmão. Meu irmão não tem filha, como que eu abusei da filha do meu irmão? Aí vem a questão. Os 5 são tudo unidos. São todos interligados. E agora? De vez em quando se reúne, fazem questão de mostrar, essa moça já mostrou áudio, ó, áudio aqui do Eric, ó, áudio do Paulo. Estranha essa conversa. E falando nisso, um pastor, o Eric Ribeiro, vir a público falar que tem um vídeo íntimo meu, foto minha. Rapaz, um pastor. É complicado. Que pastor é esse? Aí eu chego a perguntar: "Que pastor é esse?" A impressão que eu tenho, quando eu já entrevistei o Paulo, tenho Uhum. contato dele, Sim. nós conversamos, converso com o André, converso com o O Fábio. Fábio, todo mundo, né. E eu quero deixar já uma coisa muito clara aqui, eu não tomo partido de nada e de ninguém. E tá certo, tá certo. Ponto. Eu só sou um apresentador do Trendcast, a qual, exemplo, se um nome é citado aqui, eu entro em contato com a pessoa, se ela quiser vir aqui, enfim. Exatamente. Mas eu converso com todos, tenho, não vou falar que amizade é muito forte, né, Sim. a palavra amizade, mas colega, converso com o André, converso com todos. Então, acho que existem pessoas que não concordam com a minha postura, mas eu não tomo partido de nada e eu não vou tomar partido. Não adianta. Enfim, mas desde o momento em que eu entrevistei, né, as pessoas que estão nessa confusão, vou colocar assim, Uhum. eu percebo que existe 2 times, Sim. um time A e o time B ou tal, não sei o quê, que ficam, se batendo, Sim, né, indiretamente. com diferenças. Isso é verdade mesmo ou eu estou equivocado? É porque é o seguinte, acontece muito o quê? Uma pessoa que, assim como eu tenho adversários, e é normal, a concorrência também tem. E, por exemplo, o pastor Flávio, tem gente que até pergunta pra mim: "Por que você não fala mal do Flávio?" Eu sei coisas do Flávio que nenhum canal sabe. Ninguém sabe. E eu sei, e não é uma ou 2 eu sei muita coisa do Flávio. Que Flávio? Flávio Amaral. Posso falar maior? Ó,
é que ele não conseguiu vir porque teve um problema, mas tô te esperando aqui ainda. E teve um canal ontem que veio me perguntar: "Por que que você fala do Paulo e não falou do Flávio?". Eu falei: "Ó, o Flávio fez um vídeo pedindo desculpa, independente se foi do coração ou não, a muitas mulheres que ele atacou. Modéstia à parte, quem foi que convenceu ele a se retratar com as mulheres? Fui eu que conversei, eu falei: "Você está errado, você tem que pedir perdão, isso não é a conduta de um pastor". Já falei em grupo, já falei com ele, com a esposa dele, eu falei: "Ó, você é um pastor, então isso daqui, ó, não é certo. Você não tem que falar desse jeito com as pessoas não, isso aqui está errado". E eu falo na lata dele. E liga pra ele, pergunta que ele vai te dizer quem sou eu. Ele vai dizer se eu falo ou não. Quer que eu ligue pra ele agora? Pode. Eu vou ligar pra ele, pode falando, vai falando que eu vou E ele vai falar tudo isso. se ele me atender. E ele vai te falar tudo isso, que eu falo. Ou seja, e tem gente que: "Ah, mas você tem que denunciar ele". Então, eu falo que ele tá errado, quando ele excede nas palavras dele. Ó, ele acabou de me atender, filma eu aqui. "Ô Flávio, eu tô no meio de uma gravação e um homem citou teu nome aqui, eu tive que te ligar. Você consegue abrir o seu vídeo ou não? Você escolhe. Abre o seu vídeo aqui que eu tô no meio de uma gravação, ele citou teu nome e eu falei que eu ia te ligar, porque ele falou de você. Tá aqui? Ó, É o André Carpano. Ah, batatinha quando nasce. diz André o que você falou. Quando a gente conversou no grupo e também pelo Zap, eu questionei o senhor e falei um monte de coisa ou não falei? Me deu muito conselho, mandou eu parar e eu parei. Puxei ou não puxei a orelha? Puxou muito. Um dos melhores amigos Oi. é minha doutosura. Me deu muito conselho, foi muito edificante. E você é um dos meus melhores amigos nas redes sociais. E eu Obrigado. te agradeço porque hoje eu tenho paz. Agora Flávio, obrigado por atender, viu? Vai sair no episódio dele. De viagem a gente faz o nosso podcast. Vai ser top demais isso. Abraço. Também amo. Tamo junto. Tchau, tchau. Continua. então, isso daí confirma. Você viu que, não é nada combinado. Acabei de ligar pra ele ao vivo, ele tá no carro. Então ele confirmou. Por quê? E teve gente que falou assim: "André, você tem que chamar a atenção dele publicamente". Depende. Para mim vir publicamente fazer uma denúncia contra alguém, eu não pego qualquer informação, chega aqui: "Ó, exclusivo, tenho provas contundentes". É isso que eu ia te perguntar, qual que é a base da sua lógica de expor uma informação ou não expor, o que que você vê? Essa é a minha próxima pergunta. Então, uma denúncia para a gente fazer, a gente tem que ter, no mínimo, eh, a decência de ser ético. Já teve denúncias que eu fiz, e eu tenho a humildade de reconhecer que nem tudo a gente acerta, Verdade? e tem coisa que a gente precisa voltar. Eu fiz uma denúncia sobre um determinado pastor de uma igreja, só que ele pertencia a outro ministério, e eu citei, e eu tive a humildade de falar, que me passaram que ele era da igreja A, só que ele era da igreja B. E eu falei: "Ó, pastor", e é um pastor que já tive problema seríssimo. Falei: "Ó, me perdoe, me passaram informação, fui errada e, enfim, não há problema em eu me retratar". Que eu acho que o homem que se preza, quando ele erra, ele reconhece os seus erros. Ele não leva adiante um erro para virar uma bola de neve. Ele corta o mal pela raiz. Agora, eu aprendi, né, nesses 9 anos praticamente aí, o quê? Tem muita coisa que a gente tem que analisar, ir atrás, procurar de várias fontes. Por exemplo, modéstia à parte, o canal André Carpano, se não for o que mais tem, é um dos que mais tem vídeos sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu tenho o maior acervo, modéstia à parte, do caso Flor de Lis. O único canal, e tem gente que morre com isso,
que cobriu de ponta a ponta o caso e tem, não uma, mas 2 vezes o nome nos autos do processo, fornecendo provas que culminaram na prisão da pastora, que todo mundo vê aí que faz de tudo para sair da cadeia e não sai. Então, pra gente alcançar esse status, demora muito, e é um serviço de formiguinha. Não é eu chegar aqui: "Tenho provas contundentes", e dizer um monte de coisa. E se eu tiver uma prova, eu tenho que ver se ela é conivente e se ela não foi forjada, porque tem Sim. gente que faz isso. Eu vou dizer aqui um caso. Eu citei isso lá no Eu Acredito Podcast. Teve um pastor, você vai dar risada. O camarada recebeu uma suposta promessa de ser bispo. E dentro da Igreja Mundial, para o camarada ser bispo, o cara tem que ralar, não é qualquer um que vai ser bispo. É. Isso é verdade. E o que que aconteceu? Ele, segundo suas palavras, recebeu uma proposta para ele ser bispo, mas ele tinha que alugar a esposa dele. Entendeu? Tirgue. Parece brincadeira, mas é É o que eu sério. tô pensando. Hum? Esse aluguel que eu tô pensando. É. E o pior, segundo o A relato, esposa do cara é imóvel? então, Caramba. e o pior, sabe o que que é? Segundo o relato a gente chamou ele carinhosamente de corno ungido. O corno ungido Ô, André, não. Aí é osso, aí não é um apelido carinhoso. É um apelido carinhoso. tem na mesa. O suposto corno ungido, segundo o relato dele, a mulher, se eu não me engano, na época ela tinha ido, o acordo era 3 fim de semana ou 3 sábado, um negócio assim, que ela ia lá, Forofá. A mulher gostou, acabou indo 5. E o cara não foi ungido bispo. Aí o cara veio me passar. O cara não falou do bispo, se isso for verdade mesmo. Eu tô falando, o cara mandou isso pra mim. E sabe o que que é pior? O cara ainda veio me processar. Ele me mandou e veio me processar. Eu tinha prova mesmo disso aí. Mas tem um áudio do cara falando. Espera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. O cara acusou, tipo assim, colocou pra você postar, Uhum, e aí depois foi te processar. isso. Então ele não ganhou. É, é lógico. Entendeu? Nossa, que merda. Ainda pediu 30.000. Ah, 30 conto. Que bosta. Ah, pô, pra um cara que supostamente alugou a esposa, esperar o quê? E não tô dizendo que a Igreja Mundial faz isso, não é nada disso não, mas é o áudio que chegou Palavra a mim. dele. É palavra dele, é ele que tá falando. Nossa, que merda, hein. Mas tá o vídeo no seu canal ainda sobre isso? Não, teve que sair por questão judicial. Mas você ganhou? Ou você perdeu? Não, tá rolando. Ainda tá. Faz tempo isso? Vixe. Acho que, se eu não me engano, foi no final da pandemia, se não me engano. É que é tanto Ah, vídeo que eu faço que às vezes até me perco. faz tempo. Se não me engano, foi no final da pandemia que eu fiz o Nossa, vídeo. tá louco. Ah não, se for isso mesmo. Não, isso aí já é demais. Cada um com seu cada um. Quem quiser ser chifrudo, seja em paz. Fique em paz, né? Tem nada a ver. Como que a pessoa aluga a esposa, velho? Não, quando eu penso que não tem como piorar a humanidade, quando eu escuto essas coisas, eu perco a fé na humanidade, né. Eu já recebi tanta coisa da igreja, eu não tô dizendo, ó, vou repetir, eu não sou contra a Igreja Mundial do Poder de Deus, não tenho nada contra a pessoa do apóstolo Valdemiro Santiago, mas eu acho que ele deveria fazer uma seleção melhor de quem ele coloca ali na igreja. Porque eu recebo tanta denúncia, mas tanta denúncia. Ó, teve uma época, agora vamos falar de bastidores, vou focar um pouquinho nisso, depois a gente muda de assunto, fechou? Teve um processo que o Valdemiro moveu contra mim e ele perdeu,
esse não pegou ar. E ele veio falando que eu venho destruindo a imagem da igreja mundial. Não, de maneira alguma. Mas chegou essa daí do bispo, chegou uma outra de um outro bispo, que tem um camarada lá que morenão alto, sabe, tipo, eu vou falar mais grosso que ele. É que meu filho tem essa voz de trovão, né, e dizem que esse caba deram um rodo de fogo do filho da pastora Nadir. Que a Nadir deu um rodo de fogo pro filho dela, que ele passava o rodo na igreja. E deram o rodo pra esse rapaz aí, um rodo de fogo. E o camarada, dizem que ele encaçapou 5 esposas de bispo. É o que dizem. E eu perguntei: "Valdemiro, essa história procede? Que pra ser bispo tem que ser chifrudo?" Eu só perguntei. O Valdemiro pegou ar comigo. Não tô zoando não. E ainda dizem que uma pessoa grande lá da Mundial, uma pessoa que é mulher, sexo feminino, supostamente deu uma Ferrari pra esse caba. Hoje, parece que ele não tá mais na Mundial. Não vou dizer qual que é a função dele, todo mundo vai saber quem que é. Mas ele cantava até aquele Corinho de Fogo, não sei se você conhece, não é do meu tempo. Não canta não. Não, mas é leve. Hum. Corinho de Fogo é assim, de vez em quando eu canto em alguns vídeos, né, só que eu canto diferente. É assim: "Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema". E é sério, é o rumor que pairava lá, que ele tinha um rodo de fogo do filho da pastora Nadir. Pastora Nadir que fica falando na internet, é isso? Isso, é porque Que ela foi ao inferno. Tô falando isso, dessa mulher, o porque filho dela. porque o filho, segundo a Nadir, o filho dela casou a primeira vez, e ela teve uma visão que a mulher era pra divorciar dela, ele divorciar da esposa, pra casar com uma segunda, que era a irmã que ela teve visão. E a irmã, não sei se era compromissada ou não, largou lá o marido, sei lá, e foi e se casou com ele. Aí depois ela falou que teve uma terceira vez, e ela falou que pode ter a determinação de fazer ele casar a quarta e quinta vez, que não tem problema nenhum, porque ele tem um rodo de fogo. O Mano, que povo depois disso vai procurar. confusão, É velho. sério. Depois desse vídeo o povo vai procurar o rodo de fogo da pastora Nadir. Fala o canal André Carpano. Dá até um corte isso. O rodo de fogo é aquele rodo de puxar água. Isso, um rodo de fogo. O apelido dele é Gugu. E eu não contei nem ainda da espada da Nadir. Eu tenho que trazer essa mulher aqui. Que ela falou que meu filho já tá rindo. Porque a Nadir falou que, o arcanjo, eu falo o nome do arcanjo? Gi, fala, você já falou tanto nome aqui. Ela falou que um arcanjo apareceu pra ela. A gente apelidou carinhosamente do arcanjo Latrell do Zap. Apareceu com uma espada, deu pra ela, que ela cortou a cauda do capeta. Vou embora. Tchau. Vai sozinho. É sério, não é zoeira não, é sério. A Nadir falou do arcanjo que deu a espada. A gente chamou ela carinhosamente por um nome, mas não vou falar não, o nome da espada. Ah, você vai ter que falar agora. Eu tenho apareço nos meus vídeos com a espada vermelha, que a gente apelidou de Tora Justiceira, que ela tem o alcance além da visão. Vocês também têm uma criatividade, não? Mano, não é possível um negócio desse não. Não, não adianta você dar risada. É que eu não posso falar do analfabeto. Se eu fosse falar do analfabeto, Meu, que aí vocês iam gostar. Olha, João, o que que você acha sobre isso? Quando acabar o processo do analfabeto, você me chama de volta aqui, eu falo dele. Você tá com quantos processos? Deixa eu perder a conta. Mais de 5?
Ah, ixi, bem mais. Mas rolando ainda? Ah, rolando ultimamente, tem mais ou menos isso. Você já perdeu algum ou Já perdi, já ganhei de muita gente. Ganhar e perder processo faz teve parte. caso de você perder e ter que pagar? Sim, já, ixi, já. Mas É ganhou o e preço. você já ganhou o processo e ganhou um dinheirinho. Então, eu nunca fiz questão de ganhar dinheiro de ninguém, acredita? Nunca fiz questão. Não faço questão. Você só queria a vergonha mesmo da pessoa mesmo, olhar na olho dela e falar assim: "Eu ganhei de Isso, você". nunca pedi dinheiro pra ninguém. Pode parecer contrário, mas os meus princípios eu não. Pode ser que algum dia uma pessoa, em uma eventualidade, mas não faz parte de mim eu processar a pessoa pra querer ganhar dinheiro dela. Um processo que você ganharia 1.000.000, você recebe? Depende. Então é a quantidade, Não, dinheiro. porque eu posso doar esse dinheiro. Você vai doar 1.000.000 se você ganhar. Porque na minha Tô ótica, perguntando. então, na minha ótica não é um dinheiro justo. Mas se a pessoa, tipo, te processou, Uhum. e aí você ganha o processo e a pessoa indeniza de, vai, R$ 1.000.000, por que que não seria justo? Porque tem que entender qual é o contexto da situação. Pode envolver mil e uma coisas, um desentendimento, enfim. Cabeça de juiz é algo, tem até um ditado jurídico, né, que o juiz, pensa que é Deus e o promotor tem certeza. Então, ninguém consegue entender a cabeça de um juiz. E pode ver, todas as pessoas que acham que estão por cima da nata por conta de processo ou alguma coisa assim, a vida delas é um declínio. Então a pessoa paga por isso. Eu estava vendo um vídeo ontem, uma moça, e esse vídeo assim é fenomenal. Ela foi com o filho, com a filha, comprar um relógio de Natal e a pessoa deu 2 relógios, deu por engano. Ela voltou na loja quando viu e falou: "Ó, fiz a aquisição de um, veio 2, estou pagando o segundo". Ok. Por quê? É algo que cedo ou tarde vai ser cobrado. É que a vida cobra. Sim, e mais vale você ser pobre com honestidade do que rico com o que é alheio. Não vejo uma única pessoa ter a bênção de Deus na sua vida sendo picareta e de olho no que é dos outros. Existem 5 conselhos do Talmud que ensinam a prosperidade dos judeus. E o primeiro e o pilar dele é você ser honesto naquilo que você faz. Eu sei que todo mundo é sujeito a erros, mas vocês perceberam, por exemplo, o discurso de Silvio Santos, o que ele dizia? Eu quase nunca perdi uma batalha, porque sempre coloquei Deus ao meu lado. Porque quando você está com a verdade, você é honesto, você é justo, Deus é o juiz. Agora, quando você não está com a verdade, por mais que o mal venha triunfar, lá na frente você vai ver quem é quem. É uma realidade. Tem uma coisa que ele fala que eu levo pra minha vida também. É muito parecido com isso. Uma vez ele falou assim: "Se você tiver certo, Deus é o seu advogado, Isso, mas se você tiver errado, Deus é o seu juiz". exatamente, Se Deus é o seu advogado, mas não tem ninguém que te condene. Agora, se Deus é o seu juiz, ele vai pesar na balança, né. exatamente. E o mal que aparentemente triunfa agora, lá na frente, você acaba vendo quem é quem. Exemplo, quem foi o Império Romano? Prendeu muitos cristãos, mataram muitos. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. O que foi feito com muitos e muitos cristãos. Cadê o Império Romano? E o cristianismo, como está? Já faz 2000 anos. Então a gente vê por isso. É uma régua que a gente tem que ver. E às vezes a breve e momentânea vitória do mal
não é uma verdade absoluta. Com o tempo você vê o fruto de cada um. Tem muitas pessoas que olham enxergando apenas um momento, Sim. mas quando você tem um olho espiritual, você olha o fruto, o que aquilo vai gerar. O apóstolo Paulo diz que se o grão não morrer, ele não vai gerar um fruto. Então, a gente é muito imediatista. Olhamos para as coisas do hoje, não vemos no amanhã. E Deus não falha nunca. Ele é perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que inclusive não é minha, e isso aqui vai dar uma bomba isso aqui, certeza. Mas vamos lá. Antes de eu fazer, Uhum. eu preciso que você se inscreva aqui no canal, deixa o like e compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Só tomar uma água aqui, espera só um momento. É o ar seco lá de fora. Tá ruim mesmo. Gente, que calor é esse? Eu não suporto mais não. Eu tenho uma pergunta do Paulo, no entanto, que mandou para mim via WhatsApp. Ele mudou de nome agora, né? Vincenzo. Mas, Só para fazer a pergunta. os- É para se descolar, né, da imagem, né? enfim, mas é Paulo Vicenzo, tá no Instagram dele. No YouTube ainda é Paulo, no entanto, não é? Ah, eu chamo assim, Paulo, no entanto, que eu conheço ele assim. Uhum. Vamos lá. E qual ele me pediu, então eu vou fazer essa pergunta para ele. Primeiro, eu tenho 4 perguntas aqui. Eita. Eu vou fazendo um de cada vez, tá? Qual é o nome do dono da Playword? O nome do dono da Playword, eu vou deixar para ele responder. Tem um documento, eu não trouxe ele aqui. Eu acho que é melhor ele responder. Inclusive, essa confissão que ele fez aqui, ele fala que a Playword estava falida e para as pessoas colocar dinheiro na Credmine. Então vamos lá. Fala, meu amigo, beleza? Deixa eu falar com você aqui, cara. Ontem eu fui levado pelo Jonathan, inclusive, a conhecer um cara que trabalhou com o Celso. Esse cara que trabalhou com o Celso, ele agora tá trabalhando na Credmine, você já deve ter ouvido falar. Eu vou te falar aqui, mas por causa tranquilo que eu não vou te colocar em nada, não. Só quero que você ouça com atenção. Ele me falou umas coisas, umas eu concordei e outras não. Aí ele queria que eu entrasse com ele na Credmine, porém com outro projeto também. Ou seja, ele foi bem sincero dizendo que a Credmine é uma empresa que está já indo para 4 anos no mercado, tem a mineradora dela direitinho, é uma empresa séria. Tanto que o lucro é conservador. O lucro, ele não é esse lucro absurdo prometido pela Playword, Ele confessando. entendeu? Ou outras empresas também. Aí ele falou comigo assim, você entra com a conta na Credmine e separa um dinheiro para investir numa outra, que é tipo a Playword. Ele falando comigo. Só que funciona direitinho. Dessa, você vai tirar durante 5 meses o dinheiro para investir a promessa na Credmine, que é o que vai te deixar você rico. Aí eu ouvi e tal. Aí ele me foi bem sincero, porque ele falou comigo assim, olha, Paulo, eu já tomei muito prejuízo nisso. Bom, ele prometeu que o cara ia ficar rico se colocasse dinheiro na Credmine. E ele falou aí uns 2 nomes. Qual deles é o dono, eu não sei. Mas subentende-se que ele é, no mínimo, um operador disso daí, porque ele pegou o dinheiro na conta dele, do Cláudio. Paulo, fala para nós quem é Cláudio? E por que você não devolveu o dinheiro? Ele recebeu o dinheiro do Cláudio na conta dele. No meu dossiê, eu mostro o print do depósito bancário feito na conta do Paulo. Você perguntou a ele a respeito da participação do Paulo? Então,
Você perguntei para quem? Para o Paulo ou Não, para você perguntou a ele a respeito da participação do Paulo, e eu acredito que a ele, o dono. o dono? Eu acredito que é isso. A ele. Eu não sei se ele se refere a terceiros, mas, Também não sei. enfim, a partir do momento que ele faz uma propaganda, ele está sujeito a ser questionado. Inclusive, tem um monte de criador de conteúdo aí que acabaram respondendo na justiça ao Deolane Bezerra. Embora que ela é dona, né, mas enfim. Outros criadores de conteúdo no negócio lá das bets, eles responderam o processo. Por quê? Divulgaram. E ele tá jogando isso daí porque ele quer voltar a culpa para cima de mim. O Paulo é inacessível, ele só é acessível a quem lhe convém. Na época, eu fiz vídeos e perguntei ele nunca respondeu. Inclusive, ele já mentiu muito ao meu respeito, por exemplo, ele falou, sobre eu ter supostamente agredido a minha ex-sogra, o meu ex-sogro, roubado o cartão de crédito e o veículo do meu ex-sogro, e até o momento, ele não apresentou nenhuma prova. E eu já perguntei isso para ele, e ele não respondeu também essa minha pergunta, mas enfim, eu já perguntei a ele em vídeos, agora se ele não responde, é outra coisa. Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre o Paulo? Vocês quem? Vocês quem? Eu só tô fazendo uma pergunta aqui. Vocês quem? Tem que ser mais específico. Tem muita gente que vem me perguntar sobre ele. Mas eu acredito que seja sobre a questão da Playword, né. Bom, eu não sei a quem ele se refere, ele tinha que ser mais, ele faz umas perguntas, né. Digamos que é sobre a Playword, o dono da Playword, você conversou com ele sobre o Paulo. Eu acredito que seja isso. Não, mas eu não converso com quem dá golpe nos outros. Eu não converso. Eu não É, tenho amizade com essa galera. então, por que você foi condenado na justiça? Condenado? Eita, um jornalista falando que eu fui condenado. Bom, vamos lá. Eu tive 2 processos criminais até o presente momento. Quais são esses 2 processos criminais? O primeiro, o apóstolo Valdemiro Santiago me processou e, graças a Deus, e com o excelente trabalho do doutor Tenório, a gente ganhou o processo do apóstolo Valdemiro Santiago, porque do jeito que ele trata as pessoas no culto, ele foi tratar uma juíza e uma promotora. Ele foi gritar, porque na hora que ele falou lá que tinha 5 milhões de seguidores, de fiéis, 3 milhões de fiéis, perdão, que seguiam ele, que ele há 40 anos é pastor e tarará, tarará. Beleza. E por fim ele veio e falou, né, um monte de coisa, e quando eu fui falar, ele gritou. Foi cortado o microfone dele 1, 2, 3 vezes. E nisso daí, ele perdeu o processo, não só por isso, mas por outras coisas, e também pela minha pergunta, porque ele havia me ameaçado de morte, onde ele falou que eu tinha 7 dias de vida. Ele falou isso para os 3 milhões de fiéis da igreja dele, porque eu havia denunciado aquela questão do feijão mágico, lembra? Eu fui o primeiro a falar disso. Enfim, foi o primeiro processo criminal que eu tive. O segundo do bispo da igreja do Madureira, que eu não posso citar o nome dele, mas todo mundo sabe quem eu me refiro, que foi no último dia 22 de setembro. Se não me engano, foram 14 horas, eu não me lembro agora o horário. E, inclusive, ô Paulo, sabia que o seu amigo Falazaio, ele foi intimado nesse processo? Estão André Carpano, Carlos Reinar e o Falazaio. O seu amigo não foi. Bateram na porta dele, não encontraram. Não sei se a mamãe mandou dizer que não morava lá. Enfim, é coisa típica de vocês, né, fugir dos processos. Eu encaro. Inclusive, por falar em processo, você sabia que o Paulo perdeu o processo, por exemplo, para o ex-marido da Isa Reis?
Bispo Gelde. Ele já falou sobre isso? Ele perdeu o processo, sabia disso? E perdeu miseravelmente. Procure os vídeos. O Paulo já perdeu o processo para mim. O vídeo que ele falou que eu tinha abusado da filha do meu irmão, crime inexistente, porque meu irmão não tem filha. Cadê o vídeo? Ô Paulo, cadê o vídeo que você postou? Por que você não fala desse processo que você perdeu para mim? Bom, se for olhar com a mesma régua que ele gosta de me tratar, falando que eu fui condenado na justiça, ele é foragido de ao menos, não é 5, são 6 processos. Do Marco Feliciano, do Abílio Santana, do pastor, eu esqueci o nome daquele pastor, Elson de Assis, o outro pastor da Bahia, que dizem que parece com o Hélio Tomates, eu esqueci o nome dele também. E tem o processo do doutor Diógenes. Paulo, por que você não fala do processo do doutor Diógenes, do caso Ana Sofia? E do processo da Gemaia, que você é foragido, que ela te processou em R$200.000 e eu reagi a esse processo, está lá no canal André Carpano. Por que você é foragido desses 6 processos? O Júnior Trovão pediu para o seu canal ser excluído. Você gosta de remover vídeo dos outros. Se o juiz acatar o seu pedido para excluir vídeo dos outros, tem que acatar o pedido para excluir o seu canal. Eu li esse processo do Júnior Trovão. Fala que é mentira minha. Fala que não existe o processo do Júnior Trovão. Inclusive, o Feliciano tá louquinho para te encontrar, sabia? Ele tá louquinho para te encontrar. E cedo ou tarde vai bater na sua porta. E não vem com esse papo que está defendendo a família. Eu defendo a minha família. Quando chega na minha porta o oficial de justiça, eu cumprimento ele, pergunto se está tudo bem e convido para tomar um café, porque o meu pai me ensinou a ser homem, ter dignidade e encarar os meus problemas de frente. Agora, eu já não sei sobre a sua conduta. Não posso falar o mesmo. E por fim, você gosta de falar e distorcer muito, né? Eu sei que tem muita coisa que não, deixa quieto, eu vou comentar depois uma outra coisinha aí que deixou você com a pulga atrás da orelha. Você acha que essa guerra de um lado com o outro, aí a gente vê muitos canais, né, eh, tem algum jeito de fazer as pazes? Olha, eu me recordo de um vídeo dele que ele dizia a seguinte frase no início: "Não há acordo, não há paz entre homens e leões". Ele que falou que ele gosta de filosofar. Nada contra os filósofos. Não tenho, essa vocação, né, eu aprecio quem é. Só que é o seguinte, eu não vou sentar para fazer acordo com ele, porque ele cruzou uma linha. E qual que é essa linha? A partir do momento que minha mãe recebe ligação, a partir do momento que um camarada fala que tem áudio e que pode arrebentar a minha família, a partir do momento que um cara fala que eu vou receber caixão preto na minha casa, não tem como ter acordo. Aí é justiça. Inclusive, processo no criminal tá para vir aí, né? Porque quem chama pastor ou considera pastor como macaco e compara com macaco, cedo ou tarde a justiça pega. Eu percebo que há um problema bem muito pessoal, principalmente entre vocês, né, inclusive no outro debate, o último debate que eu fiz entre o Fábio e o Paulo, Uhum. após a publicação desse debate, muita gente veio comentando, me chamou, enfim, para ter esse debate entre vocês. Mas eu já percebi que não tem como ter. Não existe esse jeito, porque se entre os dois, o Fábio, que é um cara mais tranquilo, o Paulo, que é um cara que já vai mais para cima, já foi daquele jeito,
vocês 2 aqui, eu acredito que o problema ainda é maior Uhum. entre vocês 2. Mas teve muitas pessoas que me chamou falando: "Meu, tem que fazer entre o André Carpano e o Paulo". Inclusive, eu gostaria muito de um dia encontrar ele num ringue. Gostaria muito. Eu já fiz esse convite, porque é o seguinte, em 2018, não, 2019, ele havia feito um desafio para mim sair daqui de São Paulo e ir lá no aeroporto do Espírito Santo para encontrar com ele para sair na mão. Eu falei: "Primeiro, eu vou sair da minha cidade, do meu lugar onde eu moro, para ir no aeroporto brigar, tá louco? Que regra absurda é essa? Se eu fizer isso, o que que pode acontecer comigo? Desceu ali no aeroporto, eu ser preso". Outra, diz ele que né, ele deixou subentendido que o irmão dele é do crime. O vulgo carioca que gosta de ameaçar os outros, ele diz que é do Comando Vermelho. Então ele manda na quebrada. E o meu desafio na época foi o quê? Se ele era tão bom, para ele ir lá na Avenida Paulista, que estava tendo as manifestações. Eu fiz até um vídeo, nesse dia encontrei até o Nando Moura, acredita? Tem até foto com o Nando Moura. Um monte de youtuber na época, de direita, conheço uma galera. Inclusive, até com o André Alba, e até perguntar se você não é parente dele. Parece com o André Alba, Tentando lembrar quem que é André Alba. do Linhagem Geek. É sério, parece que é seu Tem o irmão. Instagram dele? Ele tem Instagram, Não, certeza. coloca aí Linhagem Geek, você vai ver. Ou o André Alba também, né, tem o Instagram. Vai falando aí que eu vou procurar. E ele pegou, eu falei: "Ó, encontrei até o Nando Moura e não encontrei ele". E ele, distorceu como sempre, né, ele é muito dissimulado. Agora, eu gostaria muito de encontrá-lo num ringue. É esse cara aqui, né? Isso, Será que de parece? verde aí. Acho que parece. Só o pessoal, é que ele é mais magro. Deixa eu ver qual que é a foto que tá dele aí. Ele tá mais magro, mais forte. Que tem o irmão dele, o Gabriel, né. Tá vendo esse de verde aqui. É, esse de verde mesmo, é ele. Se eu emagrecer e ficar mais forte, porque ele não tem uma cota, é só o Reels, né? É, Vou procurar no Google, vai falando, pra ver se então. E eu gostaria muito de encarar ele num ringue, porque aí vai tirar a conclusão de tudo. Se ele quiser um tempo pra ele treinar, pra não passar muita vergonha. E assim, ele nunca teve coragem disso. Eu tenho nos meus arquivos um print de um comentário que ele fez no meu canal, me chamando de lixo, que eu devo ser tratado como lixo, e que eu deveria fazer as pazes com a minha ex-sogra, coitada, ela já faleceu, e eu deveria fazer as pazes com a minha ex-sogra, que eu havia roubado ela. Quando? Eu quero ver ele provar que eu roubei a minha ex-sogra. E em vez de querer brigar com ele: "Paulo, você não é o bonzão, você não bateu nessa mesa aqui? Bate aqui, ó. Vem, vamos no ringue, você e eu. Se você quiser, eu luto sozinho contra você, seu amigo Zion, e se quiser chamar mais um, o Israel, qualquer outro, fique à vontade, eu luto sozinho contra você e mais 2. E aí?" Rapaz, eu tô quase promovendo esse evento, hein? Acho que ia ser legal. Questão engajamento, tô falando. Shaolin do Norte, estilo palma de ferro, rapaz. Fazer igual Fight Music Show. Ó, No box. eu luto Shaolin do Norte, que é o boxe chinês, que usa as pernas. Bom, mas se ele quiser, Mas aí seria só o box. não, se Tem ele mais quiser, bonito, esse dá mais dinheiro. não, se ele quiser eu luto só com as mãos também, não tem problema. Ou se ele quiser eu luto só com as pernas. Você viu essa luta do Jake contra o Antônio Joshua? Quanto que deu de bolsa pra cada? É isso que eu já falei pra Deu ele. 97 milhões pra cada. E aí, se o Paulo aceitasse essa luta, já pensou? 500 mil pra cada. Oxe, o vencedor ganha 1 milhão. Mas você acha mesmo que a solução seria sair na porrada? Então, porque ele atacou a minha dignidade, a minha honra. Em nenhum momento você vai encontrar um vídeo meu, eu falando sobre filho, esposa,
de seu ninguém, a não ser que seja um contexto que venha a denúncia de ambos, aí é uma outra situação. Eu nunca fui de atacar a família de ninguém. Uma marca que, graças a Deus, eu levo nas minhas denúncias, são 2 coisas. Quando alguém morre, eu respeito a pessoa, independente se eu concordo ou discordo dela, eu respeito ela profundamente. E a segunda é que eu não toco na família de ninguém, porque a família é algo que a gente tem até como sagrado. O Agenor Duque, ele me deu os parabéns. Ele mandou um áudio e falou assim: "Parabéns, André Carpano, porque você está resguardando a sua mãe. Isso é louvável. Família, ninguém toca." Eu não toco na família de ninguém. Se eu tenho um problema com ele, é com ele. E outra, eu não coloco amigo meu no meio da minha treta. É eu e ele, é a questão de honra. Eu não preciso de ninguém batendo nele, batendo no sentido de ataque. Não preciso de ninguém fazendo vídeo, indo. Não. É eu e ele. Agora ele precisa de amigos, precisa de uma mídia que trabalha em prol de interesses para trazer conteúdo. Eu não preciso disso. O meu negócio é questão de honra, porque, na minha opinião, eu fui criado dessa maneira. Uma luta tem que ser honrosa e tem que ser uma questão de cavalheiros. Se há uma questão de honra, tem que ser um oponente digno. Se ele se considera um oponente digno, então que ele resolva isso num ringue comigo. Pode ser até boxe mesmo. Não luto boxe, mas a gente faz um treininho aí de 2, 3 meses, só para se adequar, não ficar usando perna, né, porque se usar perna é pior. Vou fazer o Inclusive eu pego 400 no leg, tá. 400 é quilo, hein, Eu pego 400 no leg. rapaz. Só não pego mais porque é aquela questão de anilha. Não tem Porque mais falta anilha, que falta. Rapaz, agora eu acho que eu tenho o Fight Music Show, eu vou lançar o Fight Trend Show, pense. F FTS. Rapaz, arruma um ringue, eu tenho um amigo meu que tem um ringue. Agora, bem, mudar um pouquinho de assunto, então, fiz as perguntas, tals. Mas assim, o esse problema pessoal mesmo, eu não vejo que você tenha com outros que também vocês têm desavença, mas você não tem um problema tão pessoal assim. Não, porque é como eu mencionei, é uma questão de uma luta justa e digna. Eu não vou, eh, largar os meus princípios para atacar a família de ninguém. Ninguém nunca viu e nem verá o André Carpano. Eu posso trazer uma informação que, por algum erro no percurso, tem algum ponto que esteja fora, mas nunca ninguém vai ver o André Carpano atacando a família de ninguém e nem tentando coagir seu ninguém. Nunca. Eu nunca coagi ninguém. Eu não crio conteúdo: "Ó, se você não fizer isso, vai ser assim". Não. Agora, no caso dele, você vê o histórico dele, por exemplo, tem uma postagem que ele fez, no meu documentário eu mostro isso, que ele é louco para arrancar isso da internet. Assiste lá, o Dossiê Paulo de Souza. O que que ele faz? Ele chega, põe lá, eh, "Não adianta Elcio de Assis tirar a matéria do Fuxico Gospel. Diante do juiz, ele se referindo a ele, né, vou desmascará-lo e colocar para o juiz ver as suas fotos peladões". O que que é isso? Coação, é crime. O Eric Ribeiro, que falou que tem vídeo íntimo meu e que se eu tocar no nome dele, ele vaza vídeo íntimo meu. O que que é isso? Coação, crime, fora a violência pornográfica. O Zaio falando que tem muita coisa da minha família aqui que é suficientemente maduro para não tocar. Coação. Então entrou numa outra esfera. Eh, Pode ver, eu tenho muitos problemas com o Valdemiro no sentido teológico. Ninguém nunca vai ver eu atacando a família dele. Tenho muitos problemas com Silas Malafaia. Tem coisa que eu já apoiei ele, tem coisa que eu boto pra torar. Sem medo e sem pena dos covardes, como diz o meme.
boto pra torar mesmo. E nunca ninguém vai ver eu atacando a família do Malafaia. E nem de nenhum outro pastor. Nunca. Por quê? Eu tenho princípios. Agora, esse caso, pode ver, o chefe deles, Israel Nascimento, é o chefe deles, ele é o cabeça. Por que que eu não tenho minhas desavenças com ele, mas nunca ninguém viu, no caso, eu levando para esse lado. Por quê? Mesmo eu discordando dele em muitas coisas, em nenhum momento, até o presente momento, eu vi ele fazendo nada da minha família. Então, existe uma linha. Cruzou essa linha, é que nem um camarada que a gente estava conversando, eu falei até pro Fábio isso. 2 caras que cruzaram a linha. Um que pulou o portão de casa, ele foi, né, tinha um inquilino que morava embaixo, ele pulou o portão pra ir lá chamar o inquilino. Eu falei pra ele voltar. Beleza, pulou a segunda, terceira, quarta, quinta vez, eu catei ele. Falei: "Ou você chama o seu amigo ou você liga pra ele, qualquer coisa, não pula o meu portão". E o cara fazia. O cara era maior do que o rapaz que estava aqui. Maior. Eu dei um cruzado de esquerda, e eu não sou canhoto do braço, sou canhoto da perna. Dei um cruzado de esquerda, ele caiu na primeira, apagou. Por conta disso, eu não quis mais alugar a casa, e nesse lugar acabou sendo o salão de cabeleireiro da minha ex. Entrou um segundo cara lá, na hora que ela estava atendendo lá uma cliente. Na hora que ela foi despedir da cliente, o cara começou a gritar. Eu estava no meu estúdio, fica em cima da minha garagem. Eu ouvi que o cara estava falando uns palavrões com ela, falando umas besteiras lá. Eu me liguei. Abri a janela e vi o cara. Fechei a janela, corri. O cara, quando me viu na escada, saiu correndo. Eu corri acho que uns 50, 60 metros. Catei ele na esquina de casa. E meus filhos saíram pra ver, pra ajudar, saber o que que estava acontecendo. O cara já estava no chão. Eu dei um cruzado de esquerda também nele, caiu na primeira, e o segundo golpe que eu dei, pegou aqui, né, no nariz, eu quebrei os seios da face dele. Não foi o nariz, foi os seios da face. E os dentes da frente, sumiu tudo. Você amassou o cara, hein, meu? É uma técnica que a gente chama carinhosamente de soco de não é de meia polegada, é de meia tonelada. Meia tonelada, imagina uma tonelada inteira. Agora, pra gente encerrar, Uhum. posso colocar um vídeo aqui Pode. pra você comentar? Uhum. Vai, vamos lá. Se não me der problema judicial, Não, nada, é um vídeo seu. dependendo, pode até me dar problema, coloca aí. Ó, espera aí, eu vou pausar, vou te mostrar. Eu já imagino que seja, mas coloca. Eu vou responder. É que você fala pra alguém deixar o conteúdo com É. você. Não, pode colocar, pode colocar. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Mais uma vez eu volto aqui, Eu vou. né? Quando eu vejo a movimentação desse cidadão que está, eu tenho com certeza, condenado por Deus. Eu tô condenado por Deus? Eu, né? O inimigo está na tua mente. Na minha, não. E que perto bom. Quem falou que Jesus não morreu e ressuscitou foi você, não foi eu, não. Eu tô falando. Todos vocês ouviram, meus irmãos e minhas irmãs. Com esse rapaz chamado André Capani. O nome dele era para ser André Capato. Que eu tinha uma conversa, esse ali, que não gostava mais de mulher. Não gosto mais de mulher? Vou falar uma coisa. Um aviso pra tu. Deixa sua mulher sexta-feira aqui, de 4 na minha frente. Na sexta-feira. Volta na segunda pra buscar ela e pergunta como que foi, viu, Furisco? Faça isso. Deixa sua mulher de 4 aqui na minha frente. Aqui em casa, na sexta. Volta na segunda que você vai ver quem é capado e quem não gosta de mulher, viu? Tá bom? Traz ela aqui. Embora que
Enfim, ela não faz o meu tipo, mas deixa ela aqui de 4 que tu vai ver. O que ele falou. Vou falar um negócio pra você aqui, ó. Você pegou pesado. Posso explicar o contexto? Por favor. Olha, esse mesmo cidadão, ele teve uma medida protetiva em desfavor dele, porque a própria enteada havia denunciado ele na escola, e isso acabou virando um processo criminal contra ele, e ele passou 10 meses fora de casa. Quando, nesse ínterim, a gente começou a questionar ele, porque ele atacava todo mundo, se dizendo ser de sã doutrina da IPDA. E ele falava sobre quem é casado pela segunda vez e tal. E nós descobrimos uma série de coisas ilícitas do que ele pregava. Por exemplo, ele falava que o segundo casamento é do diabo, mas ele era casado a segunda vez. Aliás, ele era emancipado, e nós descobrimos isso, e ele arrumou um documento de casado da noite pro dia. Esse cara, ele tem um documento falso, ele diz que é capelão formado. Ele é um analfabeto que tem segunda série. Como que ele tem uma carteirinha de capelão? Existe um brasão da polícia nessa carteirinha, e ele já falou em alguns vídeos que é Polícia Federal aposentado. Esse mesmo camarada falou que se ele estalar o dedo, eu posso ser preso a qualquer momento. Por quê? Ele é amigo de delegado e parente de juiz. O primeiro processo que foi movido contra mim sobre ele, eu tive audiência, inclusive eu tenho ela gravada, e na hora eu perguntei para o escrivão: "O senhor é amigo dele?" Ele falou: "Não, por quê?" Eu falei: "Porque ele disse que é seu amigo e se ele estalar o dedo, o senhor me prende. Isso procede?" O próprio escrivão não sabia onde enfiar a cara. Além disso, esse mesmo cidadão fez vídeos absurdos falando que teve visões e divinas revelações de crianças que se satisfaziam, está entendendo o que eu estou falando, com pepinos e chuchus. Coisa séria. De pedo que termina com filia. Coisa séria que esse cara tem no canal dele. Por isso que eu falei. Na hora que eu falei da Nadir, tem muita coisa para falar do analfabeto. E é esse cara que o Paulo defende e fez vídeo com ele. O cara tem vídeos cabulosos. Procurem sobre a gente chama ele de descredenciado, que ele comprou uma credencial para dizer que não, que é capelão, aquelas coisas todas, autoproclamado. Falou que era da IPDA, que foi consagrado pelo Sérgio Sora. Sérgio Sora mandou um áudio falando para nós: "Eu nunca nem vi esse homem, eu não ungi ele coisa nenhuma". Então, nós estamos falando de um camarada totalmente controverso. E, inclusive, já foi preso por dirigir embriagado, sem ter habilitação, e anda de carro para cima e para baixo. E ele é o cara que falou que é assim com o Agenor Duque, que eu ia receber um caixão preto em casa. E quando o Agenor Duque entrou em contato comigo, eu perguntei: "Esse cara aí tá falando que é seu amigo e que o senhor ia mandar um caixão preto aqui em casa". O Agenor Duque falou: "Não tem", o advogado, né, "não tem nem ligação, nunca nem vi esse cara, como que ele falou isso?". Usou do nome de terceiros. E, por fim, ele havia feito 5 vídeos falando que eu ia abrir a igreja dos capados, que eu sou homossexual e que eu não queria mulher. Por quê? Ele queria fazer, ele me ligou e ele queria falar se eu fiquei com alguma mulher, o que eu fazia, que lado da cama que eu durmo, o número do meu sapato. Ele queria saber detalhes da minha vida. E eu cortei ele, porque para mim um camarada que quer saber da sua intimidade não é muito firme não, minha opinião. O camarada quer saber da sua intimidade, o tamanho do seu sapato? Que conversa é essa? Quer saber a cor da sua cueca? É meio estranho. Diz que é pastor e quer saber isso daí? Complicado. Inclusive ele é um dos camaradas que eu comentei lá, que faz parte daquele grupo
que já me ameaçou. Coincidência ou não, depois de que ele e aquela ex que foi no canal do Paulo falar o meu respeito, falar que, eu abusei da minha sobrinha, repito, meu irmão não tem filha, uma coisa muito estranha aconteceu. 28 de fevereiro do ano passado, 2024, o meu filho foi assaltado, praticamente na porta de casa. 4 meliantes, fortemente armados, foram assaltar ele com um celular. Agora me diz uma coisa, você é daqui de São Paulo também, assim quanto eu. Você já viu 4 cara fortemente armado ir pra cima de um cara pra roubar um único celular? Não. Eles foram pra me matar. Só não matou porque esse dia eu não fui. Justo o dia que eu não fui. Tem ou não tem caroço nesse angu? Porque nós estamos falando aqui, não é de 1, 2 ou 3. Ó, Paulo de Souza me ameaçou de morte e ele desconversa. Ele não é homem pra assumir. O Falazaio no áudio falou. O Eric Ribeiro falou que tinha coisa da minha vida. Tem um outro cara que eu não falei, que a gente chama de virgem de 40 anos, que falou que tinha até foto do meu badalo. A minha ex-namorada falou essa mentira contra mim, essa calúnia. E agora, esse daí por último, o sexto, falando que eu ia receber um caixão preto em casa, que eu ia, qualquer hora eu ia morrer. Fora os vídeos que ele falou, primeiro ele falou que em dezembro de 2022 eu ia morrer, embora que a Nadir também falou isso. Falou que em dezembro de 2023 eu ia morrer e dezembro de 2024. Estou vivo, quem me sustenta é Jesus Cristo Nazareno. A ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Não dependo de homem para ser o nada. Agora, se ele fala que eu vou abrir a igreja do escapado, eu dei uma resposta acachapante, no mesmo nível para ele tomar jeito. E pode ver, depois disso, nunca mais ele falou isso de mim. Nunca mais. Ficou mufino, mufino, como diz a terra da minha mãe. André, obrigado Eu que agradeço. por aceitar o nosso convite. Muito bom, episódio muito bom. Acredito que terão os próximos ainda. Antes de encerrar, eu quero deixar mais uma vez claro e faço o convite a todos os nomes que foram citados aqui. Eu faço o meu convite a vocês, que vocês venham aqui também. Eu repito, não estou do lado e não tomo partido de nenhum lado. Apenas eu convido alguém para vir aqui e a pessoa tem autonomia de dizer o que ela bem quiser, o que ele bem quiser. Enfim, tirando as tretas, tirando as confusões, eu quero agradecer mais uma vez ao André. O André, esses dias eu achei muito interessante, porque a gente, quando se conheceu pelo WhatsApp, conheci o André através do Fábio, do Eu Acredito. O Fábio do Eu Acredito também já me apresentou um dos convidados que eu mais queria entrevistar, era o pastor Cláudio Gama. Foi um episódio que eu chorei, né? Foi através do Fábio do Eu Acredito. Portanto, Fábio, um beijo no seu coração, um abraço, viu? Amo a sua vida. E através do Fábio eu conheci o André Carpani na primeira ligação. Eu agradeço ele também, porque ele me passou várias orientações sobre o YouTube que eu não sabia. E tem outras pra te falar quando acabar aqui. Então, fechou. Obrigado realmente de coração. E para nós encerrarmos, eu quero que você deixe um recado, uma mensagem para as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você passou na sua vida. Ou que um dia vai passar, ou que um dia passou, né? E às vezes não sabe para onde ir, não tem a noção de qual direção tomar. Então, olhando para essa câmera, eu te peço que você deixe um recado para essas pessoas e fale
o que bem quiser para as pessoas que estão te assistindo e depois já deixa as suas redes sociais. Eu sei que você não precisa, que o canal é pequeno, né, mas, por favor. É sempre bom a gente ser bem-vindo, né, bem-quisto, recepcionado. Inclusive agradeço imensamente ao Pedro pelo convite. E a você que acompanhou e prestigiou o Baixinho e o Pedro até aqui, não se esqueçam nunca, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, não somos nada, absolutamente nada. A minha dependência é totalmente em Jesus Cristo Nazareno. Nos momentos mais difíceis, é ele o seu melhor amigo. Inclusive, nas poucas coisas que eu passei nessa vida, espero ainda viver alguns longos anos, em todas as minhas dificuldades, ele foi o amigo certo na hora incerta. Então nunca se esqueça disso. E sobre inimigos, como a gente já falou, se você está com a verdade, Deus é o seu juiz e ele vai estar sempre ao seu lado. E se você estiver confiante nele, a coisa sempre tende a fluir. Então, nunca se esqueça disso. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Satisfação. Uma honra estar aqui. Obrigado ao... Como que é o nome do rapaz? O João, O João. Obrigado, João, pela satisfação. Tamo junto. uma salva de palmas para esse episódio, merece. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilha para o maior número de pessoas e comenta bastante, viu? Vamos colocar uma meta? E se bater essa meta de likes, a gente faz a parte 2. Você que manda. 15K. 15 mil likes. Eu tenho certeza que tem potência para chegar, porque você tem um público muito grande. 15K a gente faz a parte 2. Exato. Aí a gente conta outras coisas bem cabulosas. A gente não falou ainda das denúncias, falamos superficialmente, dá para falar. Rapaz, a gente tem que marcar 10 horas de episódio. Verdade. Gente, se inscreva aqui. Siga a gente nas redes sociais, Trendcast Oficial, no Instagram e no TikTok. Vamos para geral, João. Gente, obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Um beijo no seu coração, ó. Tchau, tchau. Tamo junto.